Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje a gente está entrando no 12º capítulo dos estudos do nosso livro O Poder do Subconsciente. Nesse capítulo ele vai falar de algo muito interessante, ele vai contar várias histórias, de como a nossa mente subconsciente tem um poder fantástico de trazer respostas, muitas vezes para problemas que a gente não sabe a solução. Inclusive, ele conta a história de algumas pessoas, alguns cientistas que foram bastante conhecidos. Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. O título original desse capítulo é Como os cientistas usam a mente subconsciente, tá? Então, se você está acompanhando com o livro, você vai ver que está diferente do que eu coloquei, né? Mas eu coloquei histórias incríveis da mente subconsciente, porque nesse capítulo ele não fala só sobre cientistas, né? E afinal de contas, todas as histórias são histórias incríveis, você vai ver. Então hoje a gente vai falar sobre como fazer para que o nosso subconsciente nos ajude, a trazer ideias criativas, a trazer inspiração e muito mais do que isso, a trazer respostas quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente tem problemas que a gente não faz a menor ideia de como resolver. Ele começa esse capítulo falando de um químico chamado Friedrich Stradonitz. Eu acho que é assim que se fala. E esse químico, depois de um sonho, ele conseguiu decifrar a estrutura molecular do benzeno. Para a maioria de nós, leigos, isso não parece muita coisa. Mas o fato é que ele conseguiu decifrar algo que os químicos tentavam decifrar há 40 anos. O que aconteceu é que depois de muito e muito tentar, ele teve um sonho um dia, e nesse sonho ele viu diversos átomos, em forma de uma serpente, como se fossem átomos em fila, fazendo um movimento de uma serpente. E essa serpente estaria comendo ou engolindo a própria cauda. Após esse sonho, ele teve o insight necessário para mudar algumas coisas essenciais nas suas pesquisas, e chegasse à descoberta. Só por curiosidade, o benzeno, que também é chamado pela gente, os leigos, de benzina, ele é tão importante que ele é utilizado muito em detergentes, utilizado em desengraxantes, utilizado em solventes e também largamente necessário na indústria e nos hospitais. Na sequência, o Dr. Murphy fala de um cientista que é bem mais famoso para nós. Ninguém mais, ninguém menos que Nikola Tesla. A gente inclusive tem um vídeo aqui no canal que se chama Meditação 3, 6 e 9, que trabalha a respiração em cima da simbologia fantástica que existe por trás desses números. Tesla foi e ainda permanece como um dos gênios da eletricidade. Ele também era um inventor e a maioria dos seus inventos tinha relação com energia. O que Nikola Tesla fazia é que quando ele tinha uma ideia, ele desenvolvia essa ideia. E quando a ideia estava pronta, ele dizia antes de dormir para o seu subconsciente, para que o seu subconsciente trouxesse que forma que ele iria produzir aquela ideia, de que forma ele iria construir aquele dispositivo. Assim, ele sempre soube que os seus dispositivos eram construídos da forma correta. Em uma entrevista, ele disse que em 20 anos fazendo isso, ele nunca teve que refazer nenhum dispositivo que ele construiu, pois ele sabia que todos haviam sido construídos perfeitamente. A terceira história é ainda mais interessante. O Dr. Murphy explica que a mente subconsciente possui a memória de todas as coisas, tudo que a gente viu, tudo que a gente não viu, e você vai entender melhor agora. A história é sobre um professor naturalista da Universidade de Harvard. Se você não sabe o que é naturalista, é aquela pessoa que estuda plantas, animais e minerais. Esse professor ele estudava um peixe fóssil na lasca de uma pedra, mais ou menos que nem essa imagem que você está vendo agora.
Só que no caso dele, né, o peixe fóssil, parte do peixe fóssil, estava escondido na pedra e ele não conseguia decifrar o formato daquele fóssil. Algumas semanas depois, ele estava dormindo e ele sonhou com um peixe, né, e com todos os seus detalhes. Quando ele acordou, ele não lembrava dos detalhes do sonho, mas ele lembrava que ele tinha sonhado com o peixe, né? Então ele foi para o seu laboratório e mesmo assim ele não conseguiu trabalhar, não conseguiu descobrir o formato do fóssil. No dia seguinte, mais uma vez ele teve o mesmo sonho, né? E mais uma vez, quando ele acordou, ele não lembrava dos detalhes do sonho, ele apenas se lembrava que tinha sido um sonho, né, muito nítido, com muitos detalhes, mas ele não lembrava quais eram esses detalhes. Então o que ele fez? Ele acreditou que ele iria sonhar novamente. Então ele pegou um pedaço de papel, né, e colocou papel e lápis na cabeceira da sua cama, né, para que quando ele sonhasse, ele pudesse fazer ali um desenho, um esboço, né, do que ele tinha sonhado. Então dias depois ele de fato voltou a sonhar, né, com imagens muito nítidas, muito claras, né, era de madrugada. Mas mesmo sendo de madrugada, ele acordou e pegou o papel, né, e fez ali um esboço de tudo que ele lembrou naquele momento. E ele voltou a dormir. Quando ele acordou, ele ficou impressionado com o esboço que ele fez, porque tinham ali alguns detalhes do fóssil, né, que ele jamais imaginaria que fosse daquele jeito. Então ele voltou novamente para o seu local de trabalho, né, e dessa vez ele levou o seu esboço para que servisse como guia, né, no trabalho de limpeza daquela pedra, daquele fóssil. E assim ele foi fazendo a limpeza naquela pedra de forma perfeita, como se ele soubesse exatamente aonde estavam as partes fósseis do peixe. Quando ele terminou o trabalho, o peixe era exatamente a mesma imagem que ele teve durante o sonho. Nessa próxima história, todo mundo sabe os males que causam a diabetes. E isso porque nós estamos em 2022. Imagine há 100 anos atrás, quando as pessoas não faziam a menor ideia do que era isso. Em 1920, um médico canadense chamado Dr. Benting, ele estava estudando há muito tempo, né, tentando descobrir alguma forma para reduzir os efeitos da diabetes. Um dia, exausto de trabalhar e não conseguindo mais encontrar respostas, ele acabou caindo no sono no próprio local de trabalho. Enquanto ele dormia, ele recebeu uma orientação do seu subconsciente para que ele extraísse o resíduo do duto pancreático degenerado de cães. E assim ele fez. E graças a essa inspiração, ele descobriu a insulina e ajudou a melhorar a vida de milhões de pessoas. Sempre que tivermos um problema que não encontramos a solução, nós podemos transferir essa questão da mente consciente para a mente subconsciente, porque a mente subconsciente sempre tem a solução. A mente consciente é limitada, a razão é limitada. Veja, por exemplo, quanto esforço, né, todos esses cientistas tiveram que fazer e mesmo assim não conseguiam encontrar a resposta para os seus problemas. Mas a mente subconsciente não tem limitação. O Dr. Murphy, inclusive, ele alerta, né, para que quando a gente fala com o nosso subconsciente, para que a gente não sinta medo ou para que a gente pense que, nossa, esse problema vai demorar muito para ser solucionado, ou vai ser muito difícil vir uma resposta, ou vai demorar, vai levar muito tempo para que essa resposta apareça. Por quê? Porque para a mente subconsciente não existe isso de mais difícil ou menos difícil, né? Tudo vai surgir na hora certa, no momento certo, mas a resposta já está lá. A gente simplesmente deve entregar e confiar de que as respostas vão vir quando tiverem de vir. Bom, a próxima história é mais impressionante ainda. É sobre um engenheiro alemão que foi capturado na época da guerra e levado para uma mina de carvão na Rússia. Ele conta que as pessoas eram mais ou menos medidas, né? E devido a isso, as pessoas tinham uma cota de quantidade de carvão que precisavam carregar por dia. No caso dele, a cota era de 150 quilos por dia. E ele também conta que quem não conseguisse cumprir com a sua cota, né, parava de receber alimentação, tá? E dessa forma acabava morrendo. Com isso, ele começou a preparar o seu subconsciente para uma fuga. Ele sabia que de alguma forma o seu subconsciente traria a saída para aquele problema.
Ele havia perdido a sua casa, que tinha sido queimada, né? Toda a sua família e amigos foram dizimados. Então, ele não queria mais voltar para a Alemanha. Ele queria ir para Los Angeles, porque ele havia conhecido uma mulher americana uma vez na Alemanha, em Berlim, né? E ele viu fotos e diversas imagens de Los Angeles. Então, a partir daquele dia, todos os dias no campo de concentração, ele visualizava fortemente ele mesmo em Los Angeles, caminhando pelos bulevares, dirigindo, andando de ônibus, indo nas lojas e comendo nos restaurantes. Ele fazia isso com tanta vontade que as imagens que ele via no seu subconsciente eram tão claras quanto as imagens que ele via das árvores no campo de concentração. Um dia, durante a contagem de prisioneiros, o guarda que estava contando, ele se distraiu por uns 2 minutos para resolver uma outra coisa. E quando ele voltou, ele errou a contagem, né? Ele continuou de um número errado e ele desconsiderou o engenheiro alemão. Então, dessa forma, esse engenheiro ele não estava mais na contagem dos presos do campo de concentração. Em pouco tempo, ele conseguiu escapar sem ser notado. E depois de alguns dias caminhando, ele encontrou um trem, né, que levou ele até a Polônia. E da Polônia ele fez alguns amigos que levaram ele até a Suíça. Na Suíça ele viveu por mais algum tempo, quando um dia, num hotel, ele encontrou um casal de americanos. Nesse dia ele foi convidado para que se mudasse com eles para os Estados Unidos, né? E eu vou colocar esse trecho da carta aqui para você ver, que é bem legal esse último trecho dessa parte. Certa noite, no Palace Hotel, em Lucerne, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser seu hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei, e quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pelo Wilshire Boulevard e muitos outros que eu imaginava com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tivera a impressão que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas impressionantes que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Ah, e o mais interessante nessa história é que ele reencontrou com a moça que ele conheceu em Berlim e eles se casaram. A sugestão do Dr. Murphy consiste em 5 passos simples. Tranquilize a mente e fique imóvel, né? A meditação é muito boa para isso. Mobilize a sua atenção, focalize o pensamento na solução do problema, né? Então o que ele quer dizer com isso? É para você focalizar que aquele problema está sendo resolvido, não que você tenha que saber qual é a solução. Pense em como você ficaria feliz com aquele problema solucionado e vivencie essa sensação como se estivesse acontecendo agora. Então deixe a mente desfrutar, tá? Sinta-se bem e simplesmente vá dormir. Quando acordar, se a resposta ainda não vier, solte. Lembre-se, a resposta vai vir no momento certo. O Dr. Murphy, então, ele conta uma história dele, né? Uma vez ele perdeu um anel muito valioso, né? Não só como joia, mas também porque era um anel de família. E ele procurou esse anel por todos os lugares, o dia inteiro, né, em todos os cantos que ele podia imaginar. Quando chegou o final do dia, como ele não tinha encontrado, o que ele fez foi falar com o seu subconsciente, né? E ele disse: subconsciente, você sabe aonde está esse anel. Eu não sei, mas você sabe. Então, me traga a resposta, me diga aonde ele está. Durante o seu sono, ele ouviu o subconsciente dizer: fale com o Robert. E quando ele acordou, ele achou aquilo muito estranho, né? Porque Robert era uma criança, filho de um vizinho seu, né? Tinha uns 8, 9 anos, e era o único Robert que ele conhecia. Mas, mesmo assim, ele foi falar com o menino, né? Contou que perdeu o anel, descreveu como que era o anel. E o menino disse que ele estava com aquele anel. Ele estava brincando próximo ao jardim quando viu o anel no chão, né? E ele guardou, porque ele não sabia de quem era. Interessante, né? E como diz o Dr. Murphy, se confiarmos no subconsciente, ele sempre vai responder. E a última história de hoje é sobre um casal de filhos, né, que perderam o pai de repente
e o pai não tinha deixado o testamento. Mas a filha disse para o irmão que, na verdade, ela achava sim que o pai tinha deixado um testamento, porque ela já tinha ouvido o pai falar sobre isso uma vez. E eles estavam preocupados porque, sem o testamento, tudo iria acontecer de acordo com as regras do governo, do Estado. E eles saberiam que iriam perder boa parte do que o pai tinha, e é claro, essa não era a vontade do pai deles. O filho, que se chamava Hugo, foi uma vez numa palestra do Dr. Murphy, né, e aprendeu sobre essa forma de falar com o subconsciente. Então, como eles já tinham tentado de tudo, né, naquela noite ele começou a falar com o seu subconsciente. E ele disse: subconsciente, você tem a resposta. Eu não sei, mas você tem a resposta. Você sabe aonde encontrar o testamento do meu pai. Então me ajude a encontrar o testamento do meu pai. Me traga a resposta. E assim ele foi dormir apenas repetindo a palavra responda, 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 né, até que ele caiu no sono. Quando ele acordou, ele sentiu uma vontade, né, uma intuição, na verdade, para que ele fosse a um banco que ficava no centro da cidade. Apesar de não ter sentido, ele foi até aquele banco. E quando ele chegou naquele banco, ele descobriu que sim, seu pai tinha um cofre naquele banco, né, um cofre alugado naquele banco. Ao abrir o cofre, ali estava o testamento. Eu não te falei que tinham várias histórias interessantes? Essas histórias mostram que quando nós usamos a força do pensamento, principalmente antes de dormir, nós podemos despertar o poder latente do nosso subconsciente. Quando não conseguir encontrar respostas para os seus problemas, peça para o seu subconsciente te ajudar. Ele irá infalivelmente trazer a resposta. Isso porque quando nós pedimos a solução de alguma coisa ao nosso subconsciente, nós estamos entregando, na verdade, a inteligência divina que está por trás dela. E naturalmente a inteligência divina sabe a forma e a hora correta de nos trazer a resposta. Confiando, invariavelmente, a nossa mente subconsciente sempre vai nos atender. Depois comente aqui se você tem alguma história bacana em que a sua mente subconsciente te trouxe respostas, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.